Olá, pessoal. Vamos então dando continuidade ao nosso mini curso de Ética Espírita. Prosseguir em nossas reflexões iniciadas na semana anterior em torno da caridade. Vimos que a caridade é a expressão evangélica da palavra grega ágape, que foi usada 117 vezes no Novo Testamento e que expressa um tipo de amor muito acima do amor convencional. Um amor universal, incondicional, que não se justifica, que não espera nada em troca, que é capaz até mesmo de amar o inimigo. Allan Kardec apresenta a caridade, então, como sendo a expressão de todos esses sentimentos, muito mais do que habitualmente se imagina ou se considera como sendo apenas uma ajuda material. É claro que o socorro material também faz parte de uma ação caridosa, mas a caridade é muito mais do que isso. Vamos hoje examinar algumas virtudes que decorrem da caridade, ou seja, que compõem o perfil da caridade. Vamos começar por uma virtude que não é muito conhecida como virtude, que é a justiça. A palavra justiça se aplica a várias situações da vida, a questões jurídicas, políticas, religiosas, sociais, mas a justiça é também uma virtude humana derivada da caridade. E Allan Kardec definiu a virtude justiça com muita propriedade nesses dois itens do Livro dos Espíritos. Olhem só. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E dois itens depois, no 877, Kardec volta a carga e vai dizer: justo é aquele que respeita o direito dos outros. A justiça, então, é a virtude do respeito ao direito. A quais direitos Allan Kardec está se referindo? Aos direitos naturais, e não necessariamente aqueles impostos pela convenção humana. Os direitos naturais que se expressam primordialmente no direito à vida. Mas não há uma vida pura e simples. Há uma vida em abundância, como queria Jesus. Uma vida rica, digna, com possibilidades de expressão, de realização e de busca do bem-estar. Uma vida onde estão inseridas a liberdade, a possibilidade de expressão, de ser o que se é, onde há acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à convivência saudável, ao lazer. Vida num conceito muito amplo. E a justiça, então, é o respeito a todas essas condições que se identificam com aquilo que Jesus chamou de abundância, vida em abundância. Nota, então, que a justiça é uma virtude de muito grande alcance. Tudo aquilo que nós fazemos que prejudica o outro, no sentido de interferir no seu bem-estar, é uma infração dessa virtude. Se eu coloco em risco a integridade de um indivíduo, a sua vida, os seus bens, a sua propriedade, eu estou sendo injusto. Então a justiça completa a honestidade. Eu sou injusto quando eu tomo o que não me pertence, quando eu furto, quando eu roubo, quando eu tiro-lhe a vida, quando eu violento a sua dignidade, a sua sensualidade, o seu corpo. Eu estou cometendo injustiça até mesmo em coisas pequenas, quando, por exemplo, atravesso o semáforo vermelho, estaciono o meu veículo onde não posso. Eu estou ocupando um espaço que não é meu e que pertence ao outro de direito. É tão abrangente essa virtude que Chico chegou a dizer certa feita: ser bonzinho é muito fácil. O difícil é ser justo. E Allan Kardec, num momento que me parece de emoção profunda, apresenta para os espíritos uma indagação e que a resposta tange exatamente na questão do respeito ao direito alheio. A pergunta, notem, é a seguinte: será possível que todos venham assim entender? A impressão que eu tenho é que Kardec formulou essa pergunta num momento de emoção profunda. Talvez ele tivesse sido vítima de um ato de injustiça, alguém da sua família, ou em Paris vivia à época algo que feria o sentimento das pessoas nobres,
Porque nessa pergunta há uma carga emotiva implícita. Será possível que nós venhamos a nos entender? Ou seja, nós não nos entendemos hoje. Conseguiremos um dia. E na resposta, os espíritos evocam a ideia de justiça. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ou seja, quando cada um respeitar o espaço, as necessidades, os direitos do outro. E numa outra questão também de igual importância, Kardec volta ao tema. Olha só a pergunta. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? A resposta, sim. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Em seu mundo, os espíritos estão dizendo, em seu mundo em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é isso que provoca a perturbação e a confusão na sociedade. A vida social dá os direitos e impõe mútuos deveres. Os espíritos vão dizer que toda a problemática social, a perturbação, a confusão, a ausência de paz relacional, deriva de alguém não respeitar o direito do outro e desse que foi ferido partir em represália. E aí nós temos instalada a violência, desentendimento e os desencontros. A partir do momento que todos nós considerarmos que o que é do outro, a pacificação da sociedade vai se instalar como uma consequência. Não haverão mais represálias, porque não serão necessárias, na medida que todos respeitam os direitos de cada um. E Kardec encerra a resposta colocando: a vida impõe deveres. Dá direitos, mas impõe deveres. Uma palavrinha que a gente não gosta. A gente gosta muito da outra, direitos. Eu quero os meus direitos. Eu exijo os meus direitos. Deveres é para os outros. Obrigações é para os outros. E quantas vezes nós usamos a palavra direito para justificar nossos erros? Eu me lembro de uma cena de uma novela da Globo, em que dialogavam duas mocinhas, e uma delas estava enamorada do melhor amigo do marido morto. Só que o rapaz era casado, tinha filhos, essa coisa toda. E a coleguinha, num momento de lucidez, né? Esses momentos são raros na televisão, mas num momento de lucidez diz assim: mas fulana, você vai destruir a vida do outro, a sua família, os seus filhos? Ele é casado. E a primeira então volta com uma pérola. Mas você não acha que eu tenho o direito de ser feliz? Quantas vezes o conceito de direito é aplicado para justificar erros? É claro que nós temos o direito de ser feliz, mas temos o dever de respeitar relacionamentos previamente assumidos. Ninguém tem o direito de construir a sua infelicidade sob a ruína da felicidade alheia. Um cidadão alcoolizado, dirigindo em alta velocidade, bate no meu carro, meus filhos pequenos à época, sai em alta velocidade, atinge outro automóvel e lá na frente é contido pela polícia. Pois ele sai do automóvel e diz o que ao policial? Eu conheço os meus direitos. Só os direitos. Deveres não. Mas avançando em nossa busca da família, da caridade, uma outra virtude, a generosidade. A generosidade é a virtude do dar-se, do oferecer-se, do deixar o conforto pessoal e colaborar de alguma forma em benefício do outro ou da comunidade a qual estamos inseridos. A generosidade se identifica com a compaixão, com a bondade, se identifica com a gentileza, com a doçura, com a mansidão, com a gratidão. É aquela virtude em que eu dou algo que eu possuo e que falta ao outro. E que implica sempre uma perda, porque senão não seria generosidade.
Na caridade material, a perda de algo material que eu possuo e estou transferindo. E na caridade moral, uma perda de tempo, de espaço, de esforço mental, de disposição, mas sempre implica uma perda. É o que Allan Kardec disse nessa passagem de Obras Póstumas. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais, mas supõem abnegação. O que é abnegação? Abnegação é a renúncia a algo que é nosso em benefício de outro. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e orgulho. Por isso é tão extraordinária essa virtude. Eu abro mão de algo que é meu e transfiro, e cedo, e passo para outra pessoa. Um outro pensamento admirável de Allan Kardec, que resume a virtude da generosidade com muita beleza, quando ele vai dizer nesse item 643, fazer o bem é ser útil, na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Ser bom é ser útil. É demonstrar em nossa vida um espírito de gratuidade. Esse espírito de quem sente a dificuldade do outro, coloca-se no lugar do outro, empatia, e se move no sentido de auxiliá-lo em suas dificuldades. Avançando em nossa busca da família da virtude, nos deparamos com a humildade. Uma virtude de difícil definição e até mesmo de difícil compreensão. A mim me parece mais fácil entender o que é a humildade estudando o seu oposto, que é o orgulho. Se nós identificarmos a personalidade de um orgulhoso e revertermos tudo aquilo que o orgulhoso é para uma personalidade que não é tudo aquilo, nós temos a humildade. Entender a humildade é entender que ela se antepõe, se contrapõe ao orgulho. É importante saber algumas coisas que a humildade não é. Humildade não é submissão, não é subserviência, não é desleixo, não é autodepreciação. Tudo isso tem muito mais a ver com uma personalidade covarde, frágil, sem autenticidade, medrosa, ou então oportunista. Sim, senhor, não, senhor, não, senhor. Mas, no fundo, está interessado em alguma coisa. Um oportunismo, medo, uma forma de se beneficiar, de avançar em determinada área, mas não tem nada a ver com a verdadeira humildade. Mas se humildade não é nada disso, e eu me lembro aqui de uma passagem de Platão, quando ele conta um encontro de Sócrates com um filósofo da época chamado Antístenes. E Antístenes era um desses que achava que a humildade estava no desleixo, vestir-se mal, essa coisa toda. E ele então passa em frente de Sócrates, usando um manto andrajoso, cheio de buracos, e diz assim: olha, Sócrates, veja só como eu sou humilde. E conta-se então que Sócrates voltou e disse: ó, Antístenes, eu vejo a tua soberba pelos buracos do teu manto. Mas se humildade não é nada disso, o que é humildade? Humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, acompanhado de uma posição de colocar-se numa condição de aprendiz. O indivíduo humilde reconhece que diante do universo ele tem muito o que avançar. É o reconhecimento íntimo, é pessoal, se passa dentro dele, da sua pequenez, da sua inferioridade. Mas esse reconhecimento abre para ele próprio a possibilidade de seguir além. Ele identifica a sua pequenez, mas não abre mão de tentar ir à frente, de se colocar na condição de aprendiz, daquele que quer ser melhor, daquele que quer ultrapassar os próprios limites. Há então um sentimento de nossas fraquezas, mas há também a consciência de nosso próprio valor. A personalidade humilde sabe o que já alcançou,
mas sabe muito que ainda falta alcançar. E a partir daquilo que ela já possui, valendo-se das qualidades que já alcançou, ela trabalha para ir além, ultrapassar fronteiras. Quando um judeu se aproxima de Jesus e lhe diz assim: bom homem, Jesus retruca da seguinte maneira: bom é o Pai que está no céu. Mas quando alguém chama ele de mestre, ele diz: sim, mestre eu sou. Nós verificamos aí a postura da humildade nas suas duas facetas. Primeiro, o sentimento de nossa fraqueza. Bom é o Pai que está no céu. O reconhecimento de sua pequenez, embora espírito puro, ante as potencialidades do Pai. Mas, ao mesmo tempo que identifica a sua fraqueza, tem consciência de seu próprio valor. Mestre, eu sou. Mestre é quem ensina. Ele detinha conhecimentos que nós não possuímos. Ele estava ali na condição de educador, de quem passa informações que são importantes ao nosso desenvolvimento. A gente vai ver essa humildade em Pitágoras, uma das figuras mais extraordinárias da antiguidade. Viveu mais ou menos 5 séculos antes de Jesus e construiu lá uma escola iniciática de grande valor que admitia mulheres e que levava os indivíduos a um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento a partir da reencarnação. Pitágoras era reencarnacionista. Conta-se que tinha poderes paranormais muito importantes, inclusive um magnetismo de cura. Mas certa feita, um cidadão grego, estagiado com seu conhecimento, com a força de sua personalidade, com seus poderes psíquicos, chega para ele e diz assim: Pitágoras, você é um sábio. Ele volta-se e diz assim: não, não sou um sábio. Conheci sábios, mas eu não sou. Eu sou um filósofo. É a primeira vez em que a palavra filósofo, que se reporta à filosofia, foi usada. Filósofo, amante da sabedoria. Ele dizia que ele não é um sábio, outros são, mas ele é um filósofo, ele ama a sabedoria. Ou seja, ele identifica em si uma virtude, a virtude de quem deseja aprender, de quem deseja ir além, de quem deseja se esclarecer melhor. É o ponto onde ele já chegou, o desejo da virtude, mas ainda não chegou lá. A simplicidade. Que virtude é essa? Na época de Allan Kardec, existiu um pensador, Herbert Spencer. Ele tinha uma ideia de que tudo no universo evolui, tudo parte do simples para o complexo. O que é que Spencer entendia como simples e como complexo? Simples para ele era algo constituído de poucas partes, homogêneo, de poucos elementos, sem uma interação complicada, sofisticada entre os diferentes elementos. Complexo, por sua vez, era algo heterogêneo, constituído de muitas partes, de muitos elementos, que exige interações sofisticadas, múltiplas, complicadas entre os diferentes elementos. Um carrinho de mão seria uma coisa simples. Tem poucos elementos. Não há uma sofisticação na interação desses elementos uns com os outros. Um automóvel é algo complexo. Tem 10.000 partes diferentes que interagem de forma complicada umas com as outras. A virtude como simplicidade seria o quê? Seria um modo de se comportar espontâneo, sem afetação, com hábitos comuns, sem sofisticação, que se basta com pouco, não exigente, que não quer provar, se destacar, mostrar o que não se é. Dom Helder Câmara era uma personalidade humilde. Detinha o maior poder eclesiástico de Pernambuco como arcebispo de Recife. No entanto, seus hábitos e a sua vida eram de tamanha simplicidade que comovia as pessoas.
O apresentador Jô Soares conta que quando manteve um contato com ele para convidá-lo para uma entrevista, e ligou lá para a sua residência, o chamado Palácio Episcopal, acreditando que fosse atender uma secretária, que depois passasse para um assessor, e depois para um outro assessor, se surpreendeu, pois quem atendeu o telefone foi ele próprio. Hélder Câmara, às suas ordens. Esse homem que tomava um café da manhã, com bolachas, um chá, que ia almoçar nos botecos do bairro, se sentava, pedia um PF, enquanto comia, conversava com as pessoas que jamais o incomodaram com a sua presença. Não é a minha hora do almoço. Agora é o momento santo. Não, ele tomava as suas refeições ali, no meio das pessoas simples, compartilhando com elas as suas experiências. Isso é simplicidade. E a tolerância? Tolerância é uma virtude, embora às vezes a gente faça alguns questionamentos a respeito dela, porque nós não a compreendemos adequadamente. A tolerância é uma virtude que ela assume aspectos diferentes. Do ponto de vista filosófico, a tolerância tem mais a ver com conviver pacificamente com opiniões e crenças alheias. É assim como a maioria dos filósofos entende. E é o conceito kardeciano de tolerância. Nas poucas vezes em que Allan Kardec emprega a palavra tolerância, ele se refere a uma relação com opinião do outro, com crença do outro. Do ponto de vista filosófico, tolerar é isso. É conviver pacificamente com o outro, aceitando o que ele pensa, convivendo adequadamente com a sua maneira. Eu sou espírita, minha esposa é católica, eu sou praticante, ela é praticante, por exemplo, e nós convivemos adequadamente com isso, nós somos tolerantes uns com os outros. Do ponto de vista das ciências sociais, a tolerância tem mais a ver com a convivência com o diferente. O diferente aqui em todos os sentidos. O diferente étnico, com cor de pele, com condição social, com gênero, com escolaridade. Esse é o conceito de Paulo Freire de tolerância. Tolerar é conviver pacificamente com o diferente. É vê-lo de uma forma igualitária. Não assumir perante ele uma postura de superioridade. Conviver com ele naturalmente. Mas do ponto de vista da literatura espírita, notadamente na obra mediúnica de Chico Xavier e de Edivaldo Franco, a palavra tolerância é empregada mais no sentido evangélico da indulgência, tal qual aparece a palavra indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo. Tolerância aqui tem muito mais a ver com desculpar e relevar as faltas dos outros. Aquilo que as pessoas fizeram, que nos prejudicam, ou prejudicam a outros. Tolerar seria, então, relevar, deixar passar. Mas independente de qualquer contexto em que nós examinemos a palavra tolerância, algumas coisas nós podemos afirmar. Ela não é ser conivente. Aceitar o erro. Aceitar o erro é compactuar com ele. Nós não podemos aceitar o erro, porque se aceitarmos o erro, a humanidade não avança. Tolerar não é aceitar o que está errado. Tolerar não é ser indiferente ao que se passa, ignorar o que está acontecendo. Porque muitos de nós, para não nos estressarmos, ignoramos o que está acontecendo, fingimos o que não vemos, e muitas vezes a gente diz, não, eu não quero me estressar com isso. Isso não é tolerância, isso é indiferença. Não deixa de ser uma forma de omissão. Não quer se envolver porque ao se envolver há um desgaste emocional ou um prejuízo físico qualquer. Tolerar também não é uma atitude de superioridade. De quem acha que está fazendo muito. De quem olha de cima. Como se eu me colocasse em um pedestal e pensasse assim, eu, homem branco, heterossexual, escolarizado, com conta bancária, tolero você. Ou seja, suporto você. Que não é nada disso. Mas se tolerar não é ser conivente, ser indiferente, nem ser superior, tolerar é o quê? É compreender. A tolerância é a virtude da compreensão. Compreender que as pessoas têm o direito de ser diferentes, têm o direito de ter as suas escolhas, de que nós ainda não estamos prontos, completos, arrematados. É entender que cada um de nós vive a sua história, a sua fase evolutiva.
E que viver em harmonia, a fase evolutiva em que nos encontramos, é como ser aceito pela própria evolução. Na medida que nós compreendemos o outro, com a sua história, com as suas características, nós vamos nos entender fraternalmente, igualitariamente com ele, e vamos respeitá-lo e incluí-lo em nossa vida. A palavra respeito vem do termo latino respectus, que é a conjunção de dois termos, o termo re, que quer dizer de novo, e o termo spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver com outros olhos, ver de uma forma diferente, enxergar o outro a partir de uma outra ótica, a ótica do entendimento, a ótica da compreensão. E, finalmente, uma última virtude que compõe a família da caridade, a misericórdia. A misericórdia é a virtude do perdão. Talvez a virtude mais distante de nossa realidade própria. Por um motivo muito simples. Durante toda a nossa história evolutiva, nós aprendemos que perdoar é uma fraqueza e que nós precisamos devolver e dar o troco. É uma questão de justiça. Tomou, leva lá. Fez o que não devia, toma para aprender. Essa ideia de perdão é uma ideia muito recente em nossa história evolutiva. Ela é cristã. Antes de Jesus, não havia o perdão, havia a justiça. Fez, recebe. Não fez, terá o troco. Assim pensavam os gregos. Assim pensavam os judeus. Quando Jesus vem e propõe o perdão, há uma revolução radical no pensamento humano. A ideia de relevar o que está acontecendo, de assumir ante o agressor uma outra postura, era absolutamente revolucionário. E nós observamos ainda essa emoção da indignação em nossa vida. Eu me recordo quando, do julgamento dos Nardoni, pela morte daquela criancinha, pessoas do Brasil inteiro foram até a cidade do julgamento, alguns acamparam, fizeram faixas exigindo a prisão. Mas o que é que uma cidadã que mora em Belém do Pará tem a ver com um casal que cometeu um crime cá no sul do país? Esse sentimento de indignação, essa ideia de uma justiça que precisa se dar a qualquer custo, é muito forte em nós. O trapaceiro tem que ser punido, o ladrão tem que ser preso. Isso é muito forte. O perdão vem na contramão de todos esses sentimentos. Mas o que é perdoar? Perdoar não é apagar a falta. É impossível, minha gente. O que aconteceu, deixar de acontecer. Nem Deus é capaz de fazer isso. O crime cometido está registrado na história. Ninguém pode apagar. Ele não pode deixar de ser o que foi. Mas se perdoar não é apagar a falta, também não é esquecer. É impossível que nós venhamos a esquecer um fato que foi tão marcante em nossa vida. O esquecimento pode até se dar com a velhice, com a deficiência de memória, ou com o tempo, mas não com uma condição proposital. Mesmo porque esquecer o que nós sofremos não é interessante. Primeiro, não é ser justo com as vítimas. Nós vamos esquecer as vítimas do Holocausto, nós vamos esquecer os que os ditadores da América do Sul fizeram, nós vamos esquecer as consequências do stalinismo, do maoísmo, nós não podemos esquecer, para que não suceda novamente. Da mesma forma, nós não podemos esquecer as infrações que nós sofremos. Nós vamos esquecer que determinado comerciante estava nos fraudando em certo produto? Não, porque senão nós seremos fraudados novamente. Nós vamos esquecer que um amigo foi capaz de nos trair em determinada situação? Não, porque senão nós vamos abrir campo para que ele venha nos trair novamente. Perdoar não é esquecer. Não é absolver. Quem absolve é a própria consciência, nem Deus absolve. O nosso perdão não resolve o problema espiritual dele, ele vai ter que se haver com a sua consciência. Portanto, também não é absolver. Mas se perdoar não é apagar a falta, não é esquecer o sucedido, não é absolver o agressor, o que é perdoar?
Perdoar é cessar de ter raiva. É dissolver essa emoção que nos faz muito mal, que nos mantém na condição de vítima, que nos liga emocionalmente ao agressor, que faz com que a gente continue preso a ele e sofrendo indefinidamente por algo que aconteceu uma vez. Eu atendo pessoas no consultório, vítimas de depressão, de dores pelo corpo, de profunda insatisfação com a vida, porque foram vítimas de algo muito triste há 20 anos. Há 20 anos essas pessoas estão dando poder ao ofensor, estão mantendo um sentimento que o destrói por dentro. Muitas vezes o ofensor até já se perdoou, já reparou com o outro, já esqueceu aquilo e nós estamos ali, amarrados, trazendo para nós o sofrimento. Perdoar é cessar de ter raiva. É nos livrarmos do sentimento da mágoa. É também renunciar à vingança. Deixar que ele siga a sua vida, que ele complete a sua história. A lei que existe na sua consciência cuidará de educá-lo, não nós. E, finalmente, perdoar é, se possível, dar uma nova chance. Se possível. Se nós acreditarmos que podemos fazer isso. Não obrigatoriamente. Não necessariamente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém é obrigado a suportar a contragosto, a truculência, a indiferença e a infidelidade do outro. Nós somos livres para renovar o destino quando nos aprouver. Mas dar uma segunda chance é uma atitude de nobreza. Porque Deus nos dá novas chances todos os dias. O que é a reencarnação, minha gente? Diz Emmanuel que é quase o perdão de Deus. É a possibilidade que a vida nos dá de, passando uma esponja no passado, reconstruirmos a nossa vida em bases mais seguras, mais dignas, mais belas. Dar uma nova chance é algo nobre e digno. E se considerarmos que isso é possível, que bom, vamos dá-la. Encerramos aqui o estudo das virtudes. No nosso próximo encontro estaremos examinando com vocês a educação moral, ou seja, o processo através do qual nós podemos expandir em nós as diferentes virtudes. Até lá!